Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia bem central e, olha, bastante desafiadora de um texto espiritual muito influente. A ideia é essa aí. O que será que a lição 14 de Um Curso em Milagres realmente quer dizer com uma afirmação tão forte como essa? Vamos investigar. Certo, então vamos direto ao ponto. Para entender isso, é preciso saber que a lição inteira se baseia numa linha de raciocínio bem específica. Olha só essa lógica. O que Deus cria é real e tem significado. Já o que Deus não cria, simplesmente não existe. A conclusão, então, é que esse mundo caótico que a gente costuma perceber, ele é visto como irreal. O texto chega a dizer que é algo feito por nós e que, no fundo, não existe. Isso, claro, já criou uma separação bem grande entre o mundo real, divino, e o mundo da nossa percepção do dia a dia. E é exatamente aí que a coisa fica interessante. O ponto central é essa divisão fundamental, essa separação entre o que o texto chama de realidade e, do outro lado, a ilusão. E essa divisão não poderia ser mais clara. De um lado temos o que Deus criou. Isso é o que é real, o que existe, o que tem significado. Agora, do outro lado, o mundo que se vê. O texto diz que esse foi feito por nós, que ele não existe de verdade, e por isso não tem significado algum. É uma oposição bem direta. E como se faz essa troca? Bom, o texto dá um nome para esse processo: salvação. Mas aqui, salvação é o processo de aprender a soltar esses pensamentos que a gente mesmo criou sobre o mundo, para conseguir enxergar o que é real de verdade. É uma jornada totalmente mental. Tá, mas como é que se dá esse passo? É fácil? Não. E o texto é bem honesto sobre isso. Ele admite, sem rodeios, que o começo dessa jornada pode ser bem complicado. E esse reconhecimento é fundamental, né? Pensa bem, a ideia de que o mundo que a gente conhece, em que a gente vive, é uma ilusão, isso pode ser muito desestabilizador. É natural que isso gere medo. Só que existe uma promessa, a de que ninguém fica abandonado nesse medo. O caminho, apesar de difícil no começo, leva a um destino de perfeita segurança e perfeita paz. A ideia é atravessar o medo para chegar no estado de paz total. Certo? Isso tudo é muito conceitual. Mas como se faz isso na prática? É aí que a gente chega no como fazer. A lição prescreve um exercício mental bem específico. Para colocar a ideia em prática, a lição propõe um método estruturado, que pode ser repetido. É um exercício diário mesmo, para treinar a percepção. A ideia é fechar os olhos por um minutinho, no máximo, e deixar virem à mente os horrores do mundo. Depois, nomear cada um. E negar a realidade deles. Isso pode ser feito até 3 vezes por dia. Agora, tem um detalhe que é a chave de tudo. O exercício exige que a gente seja extremamente específico. Então, nada de usar termos vagos, genéricos como doença ou enfermidade. A instrução é bem clara. O foco tem que ser naquilo que, de fato, provoca medo. Ou seja, em vez de doença, a ideia é nomear um medo específico, tipo câncer ou ataque cardíaco. Isso vale tanto para medo sobre si mesmo, quanto para preocupações com outras pessoas. Vamos ver um exemplo prático. A prática poderia começar trazendo à mente um evento específico, sabe? Tipo, aquela guerra que está acontecendo. E aí, em seguida, se aplica a frase central da lição diretamente a isso. Deus não a criou, portanto, ela não é real. O mesmo processo se repete para qualquer outra coisa que venha à mente. Um desastre, um medo. Aquele acidente de avião, por exemplo. E de novo, a aplicação. Deus não o criou, portanto, ele não é real. É essa repetição que, segundo o texto, vai treinando a mente a enxergar esses acontecimentos por uma outra ótica, uma lente completamente diferente. O texto chama isso de nosso repertório de horrores. E olha que interessante, não importa a origem, pode ser uma ilusão compartilhada, como um desastre mundial, ou um inferno pessoal, uma ansiedade super específica. Para essa lição, a fonte do horror não faz diferença. Todos eles são considerados irreais pelo mesmo motivo, porque Deus não os criou. E para amarrar tudo, para dar um chão para o exercício, cada sessão de prática sempre termina voltando para a ideia fundamental. Exatamente. Deus não criou um mundo sem significado. Essa repetição final é o que reforça o propósito do exercício todo. O que nos deixa com a grande questão que essa lição coloca na mesa, né? O que será que acontece de verdade na mente e na experiência de alguém quando se ousa negar a realidade justamente daquilo que mais se teme?